Boa noite a todos. Nós vamos dar continuação ao nosso estudo sobre as bem-aventuranças. Bem-aventuranças que fazem parte do Sermão do Monte, proferido por Jesus. E hoje iremos falar acerca da segunda bem-aventurança, que está em Mateus capítulo 5, versículo 4. Então Jesus disse: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A primeira questão que nós podemos colocar é esta: que espécie de choro é este? Estamos a falar de lágrimas? Sim, estamos a falar de lágrimas. Lágrimas que são consequência de um estado de alma, que vem de dentro, de uma emoção e de uma comoção operada na nossa alma. Ou a consequência da nossa consciência, de uma consciência pesada que necessita de encontrar alívio e expressa esse alívio e essa necessidade nas lágrimas. Ou então, lágrimas que são brotadas, que choram a ação do Espírito Santo na nossa vida, convencendo-nos de algum pecado, de alguma falta. Ou então, quem sabe, dando à nossa alma algum gozo, que também pode ser expresso desta forma. Em quem é que Jesus pensava? Obviamente que nós não temos uma resposta cabal para esta questão, mas de uma forma abrangente nós podemos relembrar alguns acontecimentos, algumas situações, algumas pessoas que choraram esta espécie de choro. E Jesus, que estava a falar acerca do reino dos céus aos seus discípulos, ele inclina-me a pensar que nesta altura ele também estava a fazer referência às lágrimas que a nação de Israel, nomeadamente e particularmente o remanescente fiel, irá chorar um dia. Que lágrimas são essas? Vamos ver. Em Zacarias, capítulo 12, nós lemos acerca de um acontecimento futuro que vai ter lugar quando a nação reconhecer que Jesus era e é o seu Messias. Então, no capítulo 12, versículo 10, nós lemos assim: E sobre a casa de David e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem trespassaram, e eles irão reconhecer que aquele que crucificaram e que pediram a sua crucificação, afinal era o seu Messias. Eles olharão para aquele a quem trespassaram. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém. Eles irão chorar como que por um unigênito. Eles irão chorar arrependidos pelo seu pecado e vão reconhecer em Cristo o Filho unigênito de Deus. Mas vão encontrar consolação também. Como é que eles serão consolados? Eles serão consolados com o fim do seu sofrimento, que irão experimentar durante a grande tribulação. E serão consolados também com a entrada e a vivência nesse reino dos céus, os céus a reinarem na terra, a partir da capital Jerusalém, que será o centro do mundo durante esse reino do milénio. E serão consolados com o cumprimento das profecias de Isaías 35 e outras, mas vamos apenas fazer referência a estas. E eles irão usufruir desta bênção grandiosa, desta bênção prometida e que será depois experimentada e vivida por eles como nação. E eles irão ver, eles irão presenciar, irão estar lá quando o deserto e a terra se alegrarão. Isaías 35, versículo 1, o ermo exultará e florescerá como o narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Lemos também: deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Sarão. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Que consolação! Ele vem e vos salvará. Se abrirão os olhos dos cegos, desimpedirão os ouvidos dos ouvidos. Tiveram uma amostra disto quando Jesus esteve cá e mesmo assim não o aceitaram como rei. Mas virá o tempo em que eles irão presenciar que águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de água, onde outrora ouviam e viam os chacais, crescerá a erva
com canas e juncos. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão e deles fugirá a tristeza e o gemido. Bem-aventurados os que chorarem de arrependimento ao reconhecerem que aquele que crucificaram era o seu Messias. Irão olhar para aquele que trespassaram e irão dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor, e encontrarão consolação. Bem-aventurados os que chorarem aí. Mas Jesus também, nesta altura, quando ele profere este versículo, bem-aventurados os que choram, eu admito que ele também pensava nas suas próprias lágrimas. Lágrimas que ele chorou no jardim de Getsemane. Há um versículo em Hebreus capítulo 5, versículo 7, que nós lemos que ali ele ofereceu com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas àquele que o podia livrar da morte. Jesus a chorar. Eu imagino ele a chorar copiosamente. E o Pai não pode vir em seu socorro, porque ele iria ser feito pecado e maldição por nós. Ele iria ser abandonado, e estava a ser abandonado nesta altura pelo Pai, quando ele diz: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. E os céus mantêm-se mudos e surdos a este pedido de socorro. O apóstolo Paulo, numa altura crítica da sua vida, ele está a ser julgado, e ele tem uma expressão que Jesus não pode usar aqui. A certa altura ele reconhece o facto e registra-o, dizendo: toda a Ásia me abandonou. Mas ele acrescenta: mas o Senhor está comigo. E Jesus agora está ali, abandonado pelos seus discípulos, abandonado pela sua nação, o seu povo. Pede socorro ao Pai e o Pai não pode socorrê-lo. Mas nós lemos em Lucas capítulo 23 que veio um anjo e o confortou. Quem era esse anjo? Nós não sabemos. Como o fez? A Bíblia não diz. Mas será que houve aqui um braço? Uma mão colocada sobre os ombros? Será que o anjo também chorou? E nessa partilha de choro, Jesus também encontrou consolação? Não sabemos. Mas Jesus chorando no Getsemane, não somente suando gotas de sangue que corriam até ao chão, mas ajoelhado ele chorava e foi consolado, foi confortado por este anjo. Jesus, quando disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, será que ele também pensava nas mulheres que batiam no peito e o lamentavam, quando ele, carregando a cruz pela via dolorosa, ia para o monte do Calvário? A certa altura, Jesus olha para as mulheres que choravam e ele diz: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, não choreis por mim. Depois, mais tarde, depois de ele ter ressuscitado, Maria também chora porque foi ao sepulcro para cuidar do corpo e o corpo não estava lá, e Jesus aparece e diz: Maria, por que choras? E estas mulheres encontraram consolação quando constataram que Jesus afinal tinha ressuscitado. E em vez de lágrimas de choro, com certeza que correram pelas suas faces lágrimas de gozo e de uma alegria imensa. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quantos do povo do Senhor tantas vezes não têm chorado depois de terem caído em pecado, como Pedro chorou devido à vergonha e ao arrependimento depois de ter negado o Senhor. Nós lemos que ele saiu para fora do pátio do sumo sacerdote e chorou amargamente. Mas em relação a essas lágrimas, choradas por esse motivo, por causa de uma alma partida, por uma consciência pesada pelo pecado e pela vergonha, nós temos encontrado, quando isso acontece, a consolação no perdão de Deus. Na paz de Deus que volta, juntamente com a alegria da salvação. E encontramos a consolação da restauração da alma e a possibilidade de nós podermos começar outra vez. Recomeçar. Pensei também nas lágrimas choradas por corações abatidos.
O salmista, no Salmo 42, ele faz uma referência a isto. A certa altura, ele diz que as suas lágrimas lhe servem de mantimento de dia e de noite. E nós perguntamos porquê. Olha, porque ele estava abatido. As circunstâncias, sentia-se desamparado, porque a certa altura ele diz, no versículo 6, sinto abatida dentro de mim a minha alma. Eu cada vez tenho mais dificuldade em lidar com aqueles que ganham sempre, que não têm nada para chorar, que não têm nada para lamentar, que não têm perdas para registrar. O salmista ele estava abatido, ele reconhece publicamente, ele escreve para que outros leiam, sinto abatida dentro de mim a minha alma. E ainda por cima ele estava a ser espicaçado por aqueles à volta que diziam, como lemos um versículo mais adiante, em que as pessoas estavam à volta dele e diziam, estamos no versículo 10, o teu Deus onde está? Perante a tua necessidade, perante o teu abatimento, perante o teu desespero, mas afinal onde está o teu Deus? Isto é bater aonde nos dói mais, no âmago da nossa alma. É pôr em questão as nossas prioridades, a nossa fé, é pôr em questão o amante da nossa vida. Onde é que está o teu Deus? Mas ele encontra consolação. Consolação em quê? Na esperança. Aconteça o que acontecer. Choremos as lágrimas que tivermos que chorar. Mas haverá sempre esperança lá no fundo. E ele termina este salmo dizendo, pregando a sua própria alma, ele dá uma volta de 360 graus e diz, afinal, porque estás abatido à minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio, Deus meu. O livramento virá. O Senhor virá. Ele mesmo virá. As lágrimas choradas pelos corações abatidos, pelas almas abatidas. A minha alma está abatida. O choro que tantos do seu povo ao longo dos séculos têm chorado por múltiplas razões. Choram muitos porque são perseguidos por causa da sua fé, separados das suas famílias, acusados injustamente, prisões, torturas, extorquiados dos seus bens. E há um salmo que tem um pormenor para o qual eu ainda não tinha atentado bem. É o Salmo 56, que faz uma referência a essas lágrimas. E o salmista diz assim, contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu outro. Mas o Senhor sabe quantas lágrimas é que nós choramos? Por causa das perseguições, por causa da nossa identidade como cristãos. Ele sabe, ele conhece. Mas o versículo tem esta particularidade para a qual eu não tinha atentado até hoje. Conhecia bem esta primeira parte e não tinha valorizado a segunda parte deste versículo. Ele acrescenta, não estão elas, as minhas lágrimas, inscritas no teu livro. Que livro é este? Não me surpreenderia se fosse o livro da vida. O livro onde está o nome daqueles que foram remidos pelo sangue da cruz. E quem sabe se à frente do nosso nome está o nome das lágrimas que nós choramos por causa da nossa identidade, por causa do facto de sermos cristãos nascidos na família de Deus e pagando um preço por isso. Daí a importância das nossas lágrimas. E qual a consolação que nós temos em relação a isto? Lágrimas choradas, lágrimas derramadas, vertidas, por causa do facto de sermos servos de Deus, pelo facto de sermos discípulos de Cristo. Elas estão registadas porque o Senhor não quer que nenhuma delas seja esquecida e não quer dar o galardão por cada lágrima derramada. E cada lágrima que nós derramamos pelo facto de sermos discípulos de Cristo,
corresponde a cada lágrima um peso eterno de glória acima de qualquer comparação. Por isso, relembramos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Que o Senhor nos abençoe. Amém.